pessoal! No vídeo de hoje vamos fazer alguns exercícios sobre movimento circular. Vamos fazer os exercícios do módulo 4, das páginas 14 e 15 da apostila. Vamos começar pelo exercício número 4. Na rotação da Terra, a velocidade tangencial de um ponto em sua superfície diminui conforme esse ponto se aproxima dos polos. Por que isso ocorre? O exercício número 4 fala sobre o movimento de rotação da Terra. E a pergunta é a seguinte: por que a velocidade tangencial de um ponto na superfície da Terra vai diminuindo à medida que esse ponto se aproxima dos polos? Então, vamos analisar essa situação. A Terra, ela possui um formato. Aqui no Equador, a gente tem um raio maior e à medida que a gente vai se aproximando dos polos, o raio aqui, vai diminuindo, porque a Terra não é uma esfera perfeita. Nos polos, a Terra é achatada. Então, o raio aqui na linha do Equador vai ser maior do que o raio nos polos norte e sul, por exemplo. A velocidade tangencial de um corpo, o movimento de rotação da Terra é o movimento que ela faz ao rotacionar no seu próprio eixo. A velocidade tangencial, ela vai depender do raio e da frequência, por exemplo, ou do raio e do período. Se a velocidade tangencial depende do valor do raio, à medida que um ponto aqui de observação vai se aproximando dos polos, esse raio aqui de circunferência do formato da Terra, ele vai diminuindo. Então, se o raio diminui, a velocidade também vai diminuir, porque eles são diretamente proporcionais. Então, a resposta para esse exercício número 4 seria: a velocidade tangencial de um ponto próximo aos polos da Terra vai ser menor do que um ponto próximo da linha do Equador, porque o raio próximo aos polos é menor do que o raio sobre a linha do Equador. Então, a velocidade tangencial próxima ao polo diminui, porque o raio da trajetória circular também diminui. Portanto, a velocidade também diminui. Vamos dar uma olhada agora no exercício número 5. Uma bicicleta de 21 marchas tem 3 coroas e 7 catracas. Supondo que a corrente acople a coroa maior, raio 10 cm, a catraca menor, raio 2,5 cm, e que o ciclista dê 60 pedaladas por minuto, calcule a velocidade com que a bicicleta se desloca. Sabendo que a roda traseira tem 30 cm de raio, adote π igual a 3. O exercício número 5 pede a velocidade de deslocamento de uma bicicleta que possui uma coroa com raio de 10 centímetros, a catraca, que são as engrenagens que ficam na roda traseira, vai ter um raio de 2,5 centímetros, a catraca menor. O ciclista ele vai dar 60 pedaladas a cada 1 minuto e o raio da roda traseira vai ser de 30 centímetros. Como é que a gente vai ter que pensar nesse problema da velocidade com que a bicicleta se movimenta? A velocidade com que a bicicleta se movimenta, a gente vai conseguir determinar a partir do momento que a gente determina a velocidade da roda traseira, que a gente conhece o raio. E a gente vai buscar essa velocidade tangencial, então, da roda traseira. A gente vai ter que lembrar do conceito de transmissão de movimento. Por quê? A gente tem aqui a coroa e as catracas funcionando como engrenagens que vão transmitir o movimento ali para a roda da bicicleta. A roda de trás da bicicleta, ela vai estar ligada ao mesmo eixo das catracas e a coroa, ela está ligada aos pedais, E aqui a gente tem uma corrente que vai ligar a coroa às catracas. Como a gente quer saber a velocidade com que a roda de trás, vai se movimentar, a gente quer saber essa velocidade tangencial da roda de trás, ela está ligada ao mesmo eixo das catracas. Então, quando a gente tem catracas ligadas ao mesmo eixo, a gente tem uma transmissão que a gente chama de transmissão concêntrica. Então, a gente tem transmissões no mesmo eixo. Já a coroa, ela está ligada às catracas por uma corrente. Quando a gente tem esse tipo de transmissão, onde o movimento
das catracas estão ligadas por uma corrente, né, por uma correia, a gente tem uma transmissão periférica, ligada por corrente. Nesse tipo de transmissão, né, onde as catracas estão ligadas por uma correia, a gente tem que as velocidades tangenciais são iguais. Então, a gente já sabe, pelo desenho aqui, que a velocidade da coroa e da catraca vai ser igual. Como R1 é o raio da coroa, a gente vai falar que a velocidade da coroa é V1, que vai depender 2π, o raio da coroa, e a frequência de movimento dessa coroa. Já a velocidade das catracas vai depender do raio da catraca, então a gente vai chamar de R2, e a frequência de movimento. Como eu falei, na transmissão periférica por corrente, as velocidades tangenciais vão ser iguais, então a gente já sabe que V1 vai ser igual a V2. Então o que a gente tem? 2π, o raio da coroa, que é 10 centímetros, vezes a frequência da coroa. A frequência da coroa não foi dada diretamente, mas tem como a gente descobrir. Por quê? Foi dado que o ciclista ele pedala 60 vezes a cada 1 minuto. Temos que lembrar que frequência é o número de eventos por tempo. Então a frequência aqui vai ser 60 minutos. Passando para segundo, vai ficar 60 segundos. Então a frequência aqui é de 1 Hz. Então F1 é igual a 1. Igual a velocidade das catracas. 2π, o raio da catraca menor, 2,5, vezes a frequência. A frequência da catraca a gente não sabe, mas a gente vai conseguir determinar. Fazendo essa conta aqui, vai ficar o seguinte: 2π eu posso cortar com 2π, 10 vezes 1 é 10, igual a 2,5 vezes a frequência 2. Então, a frequência 2 vai ser 10 sobre 2,5, dividindo igual a 4 Hz. Então, a gente encontrou que a frequência da roda de trás é igual à frequência da catraca, que é 4 Hz. Para resolver essa primeira parte do exercício e encontrar a frequência de giro da catraca, a gente não precisou substituir os raios que estão em centímetro e passar para metro, porque como os dois estão em centímetros e a gente estava buscando o valor de frequência, no final essas unidades vão se cancelar. Então, a gente não precisa transformar aqui em cima. Mas para achar a velocidade da roda de trás, a gente vai precisar transformar, tá? Então, ó, a velocidade da roda de trás, a velocidade tangencial dela vai ser 2π. O raio da roda, né? Esse R igual a 30 centímetros, vezes essa frequência 2 aqui, que a gente achou para as catracas, que é igual a da roda. A gente vai poder considerar o π igual a 3, porque o exercício fala que a gente pode considerar π igual a 3. Então, vai ficar 2 vezes 3, vezes o raio que está em centímetro, passando para metro, a gente divide por 100. Então, vai ficar 0,3, vezes a frequência de 4 Hz. Fazendo essa conta, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4, 24. Vezes 0,3. 24 vezes 0,3 é igual a 7,2 metros por segundo, velocidade tangencial. Então, a velocidade do movimento dessa bicicleta vai ser igual a 7,2 metros por segundo. Vamos dar uma olhada agora no exercício número 8. João, um físico, está se divertindo com seus amigos em um parque. Ao brincar no chapéu mexicano, acha curioso que, em um dado momento, o movimento descrito pelo seu corpo é um movimento circular uniforme. Ao perceber isso, decide calcular a sua aceleração centrípeta. Sabemos que João completa uma volta a cada 4 segundos e que o raio do brinquedo é 5 metros. Assim, qual será a aceleração centrípeta que age sobre João? Adote π igual a 3. Então, no exercício número 8, um físico estava no parque de diversões e foi num brinquedo que gira, chamado de chapéu mexicano. E ele, ao perceber que estava em um objeto que gira e que seu corpo estava realizando um movimento circular uniforme, decidiu calcular sua aceleração centrípeta, a aceleração relacionada com esse movimento circular uniforme. Se ele estava interessado em calcular sua
A aceleração centrípeta, a gente tem que lembrar que a aceleração centrípeta do movimento circular, ela pode ser calculada como velocidade ao quadrado sobre o raio. O raio do brinquedo a gente tem, ele sabia que o raio era de 5 metros, mas a gente não tem a velocidade, então a gente vai precisar calcular o valor dessa velocidade tangencial para calcular a aceleração centrípeta. Velocidade tangencial, a gente pode calcular como 2π vezes o raio vezes a frequência. Só que a gente não tem o valor de frequência, a gente só sabe que o brinquedo ele dá uma volta a cada 4 segundos. Mas a gente pode calcular a frequência sabendo que o número de eventos, né? Então, essa quantidade de voltas sobre o intervalo de tempo. Essa frequência, então, vai ser o número de voltas 1 sobre o tempo de 4 segundos, 1 sobre 4. 1 sobre 4 é igual a 0,25 Hz. Então, a frequência é de 0,25 Hz. Agora que a gente sabe a frequência, vamos calcular a velocidade tangencial aí. 2 vezes 3, porque a gente pode considerar o π igual a 3. O raio é de 5 metros e a frequência a gente achou que é igual a 0,25 Hz. Vamos multiplicar aqui. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 0,25, 7,5 metros por segundo. Então, essa é a velocidade tangencial que a gente vai usar para achar o valor da aceleração. Vamos substituir aqui. 7,5 ao quadrado sobre o raio de 5 metros. 7,5 ao quadrado é igual a 7,5 vezes 7,5, que é igual a 56,25, dividido por 5. Então, agora a gente vai dividir aqui. Isso aqui dividido por 5 é igual a 11,25 metros por segundo ao quadrado, unidade de aceleração. Então, a aceleração centrípeta do físico ao entrar no brinquedo chapéu mexicano vai ser igual a 11,25 metros por segundo ao quadrado. Vamos dar uma olhada agora no exercício número 9. Na transmissão concêntrica, diferentes engrenagens podem estar acopladas ao mesmo eixo. Assim, A das engrenagens serão iguais e A dos pontos nas bordas de cada engrenagem serão diferentes. O exercício número 9 pede para a gente completar essa frase aqui. Então, vamos dar uma olhada na frase e vamos ver o que está faltando aí sobre essa afirmação. Na transmissão concêntrica, diferentes engrenagens podem estar acopladas ao mesmo eixo. Assim, A das engrenagens serão iguais. Então, quando eu tenho engrenagens ligadas ao mesmo eixo, numa transmissão concêntrica, o que vai ser igual? A frequência com que esses objetos vão girar e a velocidade angular. Então, assim, a velocidade angular e a frequência das engrenagens serão iguais. E a velocidade tangencial dos pontos nas bordas de cada engrenagem serão diferentes. Então, quando eu tenho engrenagens, tenho aqui um eixo com engrenagens ligadas ao mesmo eixo, tanto a velocidade angular como a frequência são iguais. E as velocidades tangenciais serão diferentes. Para encerrar o vídeo, vamos dar uma olhada no exercício número 10. Considere duas engrenagens de raios RA e RB, acopladas por uma correia dentada. Sabendo que RA igual a 3RB, calcule a razão entre FA e FB. No exercício número 10, a gente tem duas engrenagens, uma de raio RA, outra de raio RB, acopladas a uma corrente. Então, elas vão ter uma transmissão periférica com uma corrente. Na transmissão periférica, a gente tem que lembrar que as velocidades tangenciais são iguais. Então, a velocidade da engrenagem A tangencial vai ser igual à velocidade da engrenagem B. A gente tem a informação de que o raio da engrenagem A é igual a 3 vezes o raio da engrenagem B. E o exercício pede para a gente calcular essa razão aqui, ó. A razão entre a frequência da engrenagem A com a frequência da engrenagem B. Razão é uma divisão, tá? Sempre que pedir para calcular uma razão, o problema está pedindo para calcular uma divisão. Então, a gente precisa saber os valores de frequência. Como a gente sabe que as velocidades tangenciais numa transmissão
periférica são iguais, então a gente vai usar a ideia da velocidade tangencial para calcular o valor de frequência e depois calcular a razão. Velocidade tangencial é igual a 2πr vezes o valor de frequência. Já que a gente quer achar o valor das frequências, então a gente vai ter que usar essa equação aqui para a velocidade tangencial. A gente sabe que a velocidade do A tem que ser igual a do B. Então a gente pode escrever isso. A gente pode escrever que o VA é igual ao VB. Portanto, a gente vai encontrar o quê? Que o VA é igual a 2π vezes o raio do A vezes a frequência do A igual a velocidade do B. 2π raio do B vezes a frequência do B. Bom, quando a gente olha para isso aqui, a gente já pode cancelar o 2π, por quê? 2π multiplica de um lado, 2π multiplica do outro, eu posso cortar. Já simplifica a minha equação. O raio do A, a gente pode relacionar com o raio de B, por quê? O raio do A é igual a 3 vezes o raio de B, então eu vou escrever isso. 3 raio de B vezes a frequência do A vai ser igual o raio de B vezes a frequência de B. O raio de B, eu não sei o valor dele, mas como aqui está multiplicando, ó, eu posso cortar o RB com o RB daqui, do mesmo jeito que eu fiz com 2π em cima. Sobrou o quê? 3 vezes a frequência do A igual a frequência de B. Está próximo do que a gente precisa calcular, que é a razão entre as duas frequências. Como eu quero calcular a razão entre as duas frequências, o que eu posso fazer? Ó? Esse 3 que está aqui multiplicando, eu vou passar para o lado de cá e vai ficar dividindo. Então, a frequência do A vai ser igual à frequência de B sobre 3. Como eu quero a razão, a frequência de B que está aqui em cima na multiplicação vai para o outro lado dividindo. E aqui vai ficar 1 sobre 3, né? Eu tiro o B, passo dividindo. Aqui eu tenho frequência de B vezes 1, então sobra só esse 1zinho aqui. Então, a razão, ó, da frequência de A pela frequência de B vai ser igual a 1/3. Então, a razão entre as duas frequências das duas engrenagens vai ser igual a 1/3. Então, aqui a gente encerra esses exercícios sobre o movimento circular uniforme das páginas 14 e 15.